E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas, bem-vindos a mais um React aqui no meu canal. Fim de semana é dia de React, né? E o que eu vou reagir hoje? A treta que tá rolando na categoria Women Physique, ou seja, já se passaram 2 semanas do Mr. Olympia, mas ainda tá rolando uma tretinha na Women's Physique que foi vencida de maneira incontestável pela nossa Natália Coelho. Só que a Sara Villega não está engolindo essa derrota de jeito nenhum, tá acusando a Natália de ser oleosa. Então, se você ficou curioso, está acompanhando o caso, assiste comigo até o final, porque eu vou reagir e comentar a respeito desse assunto. Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações e dá uma hypada para ajudar. E lembre-se, tá precisando de boa suplementação para levar seus resultados para o próximo nível? Vá até o site da Max Titânio e usa meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% off, ou no site da Probiótica o cupom é mais legal ainda, te dá 15%, é só colocar lá eu próprio Personal Fábio para 15%, beleza? Então vou parar de enrolar e vamos lá. Vamos lá, pessoal, antes de fazer a leitura da matéria aqui, eu quero agradecer mais uma vez o pessoal do Notícias Maromba, mandar um abraço, porque eles sempre fazem uma cobertura excelente sobre tudo que acontece no mundo do bodybuilding, no Brasil e no mundo. Então peço uma licença mais uma vez para usar o material deles. Vamos ler a nota do Notícias Maromba. Vamos lá. Após perder o título Women's Physique para a brasileira IFBB Pro Natália Coelho, é o arroba do perfil do Insta da Natália. Quem não segue, segue ela lá. Vamos prestigiar nossas atletas pela segunda vez, diga-se de passagem. É verdade. A americana Ayane Sara Fitch é o Insta dela, mas o nome dela é Sara Villegas, lançou fortes indiretas à Natália, acusando-a de usar óleo. Nossa, cara, desculpa, eu lembrei do rapaz que passa aqui na rua, ele fica oferecendo panela lá, ele, óleo, desculpa, tá besteira, um pouquinho de besterol aqui, mas vamos lá. No texto, ela relembrou suas conquistas, se auto-intitulou a maior vencedora da história da categoria e ainda afirmou que não sairá derrotada por uma campeã de óleos leves. Expressão que muitos entenderam como uma acusação velada de uso de óleo ou métodos artificiais para alterar a aparência física. A Sara está acusando a Natália de usar óleo para adulterar aqui a aparência de alguns músculos, enfim, tá? Quem me acompanha maromba sabe muitos casos de oleosos, mas não é o caso da Natália, tá? A americana ainda afirmou que a forma como a pessoa age em uma área da vida reflete em todas as outras e que os atalhos sempre cobram preço mais cedo ou mais tarde, reforçando a interpretação de que estaria insinuando trapaça ou favorecimento na vitória de Natália. A publicação gerou forte repercussão entre fãs e atletas. Muitos consideraram, com razão, como mais um ato de desrespeito a uma tentativa de diminuir a conquista da brasileira. Isto porque no passado ela já fez críticas parecidas a Natália. E aí, o que você achou do comentário da Sara sobre a Natália, que ela estaria usando óleo? Olhando aqui essa imagem aqui, né? Menorzinha, à sua esquerda, você consegue identificar algum ponto de aplicação localizada? Não, na boa. Mas mesmo que fosse pequenas quantidades, não, sinceramente. Sara tá viajando, hein? Mas vamos lá. Aqui tá em primeira mão que é traduzido, claro, né, o que a Sara falou, né? 7 medalhas de Olímpia e a mais vencedora de todos os tempos, só com 4 ouros. Beleza, ok, legal, bacana, ganhou 4 vezes. Eu corro para o fogo, não dele, vamos lá. O que há a seguir para mim? Quem me conhece já sabe a resposta. Eu realmente não vou sair por um campeão de óleos leves, não um erro de digitação, né? Ela faz na verdade aqui um trocadilho, tá? Vocês vão entender direitinho isso aqui. Deixo-vos a todos com isto. Foi traduzido de uma forma assim que ficou meio mais parecido com o português de Portugal, então fica estranhinho, tá? A forma como fazem uma coisa na vida é a forma como fazem tudo.
É o que estava escrito anteriormente, né? Basicamente, mas essas são as palavras da Sarah. Vamos para a próxima parte aqui. Vamos lá, comparação Natália e a Sarah, beleza? A Sarah tá acusando a Natália de usar óleos. Eu fico lembrando, o cara fica passando na rua com aquele carro de som oferecendo óleo de cozinha. Óleos! Desculpa. Ai, meu Deus do céu. Meu, na boa, Sarah, tá viajando demais, cara. Onde que você tá vendo óleo mineral aqui? Onde que você tá vendo aplicação de óleo? Não existe, cara. Segundo a Sarah, não tem como você modificar o formato do músculo de uma maneira natural. Apenas cresceria o músculo, mas você não modificaria. Dá sim, cara. E mostra, vamos mostrar logo mais a comparação da Natália na edição do ano passado do Miss Olímpia para a versão desse ano, beleza? Todas as poses um pouquinho aqui. Eu quero que você me fale aí nos comentários o que você achou, se você está realmente vendo algum pontinho, que todo mundo sabe que quem usa uma aplicação localizada normalmente fica uma pontinha, fica um negocinho estranhinho, beleza? Na pose de costas, duplo bíceps de costas e tudo mais. A Natália passou o carro em cima da Sarah. Sarah, aceita a derrota, né? Faz que nem o Jay Cutler. Teve um ano que ele perdeu, não lembro exatamente. Ele ficou xingando o Ron Coleman. Não. Ele foi lá, no dia seguinte, treinou. E, sabe, no dia seguinte ele já estava treinando, ainda pintado, com Protan ainda, mas estava lá na academia treinando para se dedicar para a próxima edição. Em vez de ficar xingando, ele fez o dele, foi lá na academia e treinou. Então, meu, faz que nem o Jay Cutler. É um bom exemplo disso. Um cara que perde, mas ele fala, o ano que vem você vai ver só. Então leva isso como exemplo. Lembra do Jay Cutler, em vez de ficar com esse chororô, essa falta de respeito? Para com isso, cara, ridículo isso. Aí 2 semanas depois, a Sarah voltou a encher o saco, né, pra variar. Aí, olha só, o que ela solta aqui? Não culpa os juízes, culpa a Natália, descendo a lenha, desmerecendo a Natália. Meu, nada a ver. Vamos seguir aqui, ó. Vamos à nota do Notícias Maromba. A Sarah Villegas voltou a fazer declarações e acusações de uso de óleo por parte da campeã Natália Coelho. IFBB Pro Natália Coelho é o Insta dela, beleza? Quem não segue ela lá. Em uma série de stories, Sarah afirmou que notou mudanças genéticas impossíveis no físico da rival e questionou como seria possível melhorar formato e linhas musculares em poucos meses, né? Lembra que eu falei lá que essa era uma das acusações que a Sarah estava fazendo, que ela estaria com o formato da musculatura diferente, não apenas o volume. Mas depois eu vou deixar pra você ver aí, ó. Depois você deixa seus comentários, você realmente viu algum pontinho estranho na musculatura da Natália? Ela também alegou ter percebido sinais de uso de óleo nos ombros e reforçou que isso cria uma ilusão falsa de músculo, dizendo que o fisiculturismo é sobre músculo real, não sobre preenchimento líquidos. Ela voltou a deixar seu perfil público recentemente. Lembra que eu comentei no começo da transmissão aqui que ela tinha fechado de tanto hate que ela tomou, principalmente dos brasileiros. Ela fechou, agora ela abriu na verdade, após ter privado por alegar estar sendo atacado por bots nas redes sociais. Bot nada, cara. Você fica xingando uma BR, você acha que os BR se unem. Beleza? Não era bot não, era gente de verdade e discorda totalmente das suas alegações. Beleza, Sarah? Não era bot não. Vamos seguir aqui, ó. Aqui, vamos lá, vamos ler os storyzinhos. Aí o pessoal fica mandando pergunta pra ela e ela responde, né? Vamos lá. Ask me a question. Sou contra o uso do óleo, mas sejamos honestos, todo mundo usa algum tipo de recurso. Como eles definem os limites? Alguém perguntou isso. Ela respondeu, o óleo dá uma falsa ilusão de músculo, mas não é músculo de verdade, é óleo. Isso eu concordo, beleza. Tem vários casos de gente que faz aplicação local no bodybuilding, não só no bodybuilding, por aí afora também, né? Toda academia tem um oleoso, né? Tem um ombro pontudo, de fato, isso eu concordo, beleza? Mas não é o caso da Natália Coelho.
O fisiculturismo é sobre músculo. Quando começamos a substituir o crescimento muscular por preenchimentos líquidos, entramos em algo completamente diferente. Para mim, não é muito diferente de implantes. Isso não é o que o fisiculturismo representa, né? A verdade, na minha opinião, não existe nada proibido no bodybuilding. Não interessa quanto de substância você utilizou lá. O que importa é que o árbitro está vendo lá e o resultado que você está apresentando. Só que se você apresenta uma disformidade, você apresenta ombros pontudos, pontas, aplicação localizada, descarada mesmo, lógico que você vai perder ponto. Mas proibido, ninguém é, tá? Só que existe gente que sabe esconder isso e gente que não sabe, que usa descaradamente mesmo, né? Que abusa mesmo. Tem. Vamos lá. Você culpa os juízes, ó, lembra? Isso aqui é importante, ó. Aqui, ó. Você culpa os juízes por ignorar o uso de óleo da Natália? Aí ela responde, não, eu culpo a Natália. Eles são juízes, não são a Natália. No entanto, espero que isso ajude algumas pessoas a enxergarem melhor essa questão. É preciso uma reforma nesse tema. Isso vai além de mim. Além disso, esses são os mesmos juízes que já votaram a meu favor 4 vezes, pelo menos a maioria deles. Só que eles julgaram dessa vez que a Natália estava melhor do que você. Beleza? Simples assim. Beleza? Eles não concordam com a sua visão de que ela estava pontuda, cheia de aplicação localizada. Não. Tá? Você só está chateado porque a Natália melhorou e te venceu? As perguntinhas cheias de veneno. Que ela não consegue aceitar a derrota, o fã já dando no meio dela. Eu sei que pensar em plena capacidade pode ser cansativo às vezes. Melhorias em linhas genéticas e formato muscular? Outra pergunta, como você percebeu que ela usou o óleo, né? Isso aqui é importante, a pergunta crucial. Olhos, cérebro e experiências anteriores. A resposta dela, mas é basicamente isso. Ela acha que ela tem experiência suficiente para perceber, só que os árbitros discordam de você, né? Ô Sarah, os árbitros não viram o que você viu. Eu sei que perder dói, eu sei que é chato perder quando você tem uma grande expectativa, porque você já ganhou 4 vezes, então você tá na expectativa. Mas cara, entenda, você não vai ganhar sempre o resto da vida, você tem que aprender. A derrota amadurece. Pô, eu acho que a Sarah precisa de um acompanhamento psicológico, de entender isso, que a vida não é feita só de vitórias, que tem momentos que a gente vai perder, sofrer derrotas, que a gente vai levar golpes duros, e a gente tem que erguer a cabeça e continuar na luta, entendeu? Não ganhou esse ano, continua no treino, treina bem, que nem o Jay Cutler. Mais uma vez eu falo do Jay Cutler, ele perdeu um ano, ficou puto, mas ficou xingando o oponente que ganhou ele? Não. Foi lá no dia seguinte, ainda com protano, o corpo todo pintado, foi lá, treinou pra cacete e no ano seguinte conseguiu ganhar. Olha aí que exemplo, né? Olha que exemplo. Lembra do Jay Cutler nessas horas? Aí o cara mandou mais uma, né? Acho que já tava rolando uma DR aqui no stories dela. Eu discordo de você. Acho que as pessoas podem contornar a sua genética. Não é impossível, segundo o fã. Aí a Sarah responde, você está perdendo o ponto. Um quadríceps geneticamente reto não se torna milagrosamente arredondado, com bordas circulares. Ele pode crescer e aumentar de tamanho, mas mantém seu formato e angulação. Mas mesmo crescendo, não significa que ela mudou o formato dela, só que ela evoluiu em todos os pontos, desde a origem até a inserção. Por isso que na sua cabeça você acha que ela modificou o formato do músculo. Ela não modificou o formato do músculo, ela evoluiu cada centímetro do músculo dela, desde a origem do quadríceps até a inserção, desde a origem do vasto lateral até a inserção. Por isso que na sua cabeça você interpretou que ela estaria modificando com óleo. Aí ela completa que, além disso, músculos nunca crescem em formato de triângulo. Isso eu concordo, né? Mas não é o caso da Natália. Aí manda mais uma aqui. Vou ler só mais essa, depois eu vou para a próxima, beleza?
quem é o seu atleta brasileiro favorito? Obviamente não é a Natália. Tem até um emojizinho de risadinha. Ela, boa sacada. Você deve ler Mintz. A pergunta que o cara faz, velho. Desculpa, não consigo parar de rir mais. Há muitos brasileiros incríveis no cenário agora. Ramon, Levínia, Isa, deve estar falando da Isa Pereira Nunes, a Eduarda e muitos outros. Com certeza, uma comunidade forte no fisiculturismo e um apoio excepcional dos fãs. Mas óbvio que ela não falou da Natália, porque tá mordida. Ai, meu Deus do céu. Agora, vamos lá. Cara, essa imagem ficou engraçada, que ela botou lá uma montagem de uns pica-pau dando picada no ombro da Natália. Mas essa imagem aqui é de 2023, tá, pessoal? Realmente, de 2025 para 2023, cara, a Natália evoluiu absurdamente, né? O quadríceps estava praticamente liso aqui, né? Como melhorou bastante. Aí o cara manda uma pergunta: qual foi a primeira coisa que te alertou sobre o uso de óleo pela Natália? Ela chamou minha atenção pela primeira vez no Olímpia de 2023, havia triângulos saltando dos ombros dela, e isso com certeza me fez prestar muita atenção. Olhando assim, de fato, tem algum ponto assim, mas será que é realmente um óleo mineral? Será? Pode ser, mas o que me parece pode ser também inflamação de aplicação. Nem sempre significa óleo, tá? Às vezes é inflamação. Tem umas aplicações que podem inflamar. Mau manuseamento da agulha, da seringa, pode ter dado merda aqui. Realmente tá estranho, só tem que concordar. Mas de lá pra cá, a Natália resolveu esse problema e não apareceu pontuda, oleosa do jeito que a Sara tá pensando que sim, beleza? E aí, eu queria saber de você o que você achou dos comentários da Sara, se você concorda, discorda, o que você achou da apresentação da Natália também, queria muito saber da sua opinião. Mas é isso, pessoal. As derrotas são duras, eu sei que as derrotas muitas vezes doem, principalmente quando a gente sente, eu tenho aquela sensação de certeza que a vitória está na nossa mão, mas isso serve para a gente aprender que nem tudo acontece da forma que a gente quer na nossa vida. Isso vale para tudo na nossa vida, não é mesmo? Então que fique de lição, eu espero que a Sara possa entender isso e treinar, corrigir os pontos que ela tem que melhorar para a próxima edição e quem sabe lá em 2026 vencer novamente, conquistar seu 5º título. Tudo bem? Ela já tem 4. Mas para com essa choradeira, porque isso aí é coisa de mal perdedor. Isso é coisa muito chata, muito deselegante, realmente, muito chato pro esporte. Me faz perder o interesse de acompanhar uma pessoa. Ela tem capacidade, mas é má perdedora. Não sei qual é a sua opinião, queria saber? Coloca aí nos comentários. Gostou do vídeo? Me segue, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Se aparecer a opção hypar, dá uma hypada no vídeo, que me ajuda demais também. E lembre-se, tá precisando de suplementação de qualidade, use os meus cupons de desconto no site da Max Titânio, cupom MAX10 Personal Fábio para ter 10%, ou no site da Probiótica, cupom EUPRO Personal Fábio para 15% off. Os links estão nas descrições e comentários fixados se você ficou na dúvida, não tem problema. Não esquece também de conferir o vídeo relacionado e a playlist para você maratonar o meu canal e levar seus conhecimentos e se divertir mais, beleza? Um forte abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.